Olá, meus amigos. Mais uma videoaula sobre gestão com um capítulo importantíssimo que é a análise de modos de falhas. Esse capítulo ele é o capítulo da final, assim, de onde normalmente se quer chegar através de indicadores que mostrem por que teus ativos estão falhando. Se você é alimento de informações de ordem de serviço e tem a necessidade de fazer gestão de manutenção com a questão de análise de falhas, tempo médio entre falhas, você precisa ter essa ferramenta que te facilite todo o trabalho que você necessita fazer para identificar que ativo mais falha, que tipo de falha ocorre mais, qual é o principal componente que mais falha, o que falha para esse ativo ou para demais ativos, qual a causa raiz das falhas e que ações você deve tomar e tem tomado para evitar que essas falhas se repitam. Todos sabem que falha está sempre associado a uma necessidade de uma OS corretiva, de manutenção corretiva. Manutenção corretiva é aquela que tenta restabelecer e restabelece a função parcial ou total perdida de um ativo, tá? Então, o primeiro passo é você, possuindo a ferramenta, nosso software SGServe, é configurar aqui em codificações e códigos de serviço todos os modos de tipos de falhas ou defeitos. Eu digo falhas e defeitos porque você vai ter uma lista aqui de falhas que poderão ser defeitos se você estiver diante de uma OS preventiva, que é a preventiva, é aquela que manutenção que previne a ocorrência de falhas, né? Então, se você você previne corrigindo defeitos que aparecem, que poderão se transformar em falhas. Então, é muito importante esse conceito do que é falha, do que é defeito, porque reparar defeito se faz através de manutenção preventiva. Você previne reparando defeitos que não causam perda parcial e total da função do ativo. Então, você corrigindo esses defeitos, você certamente vai interromper o ciclo em direção a um caminho que o ativo vai ter, que é a ocorrência de falhas, perdas parciais, depois até perdas totais da função. Então, a gente chama de modo de falha tudo aquilo que se apresenta, a forma como a falha se apresenta para a pessoa que opera o ativo, né? Ele enxerga o ativo, a bomba não funcionando, ele escreve não funcionando. Se ele vê que está perdendo rendimento, ele escreve perda de rendimento. São os modos como as falhas se apresentam nos ativos. Então você inclui aqui, né? Pode definir um ativo, um tipo de falha se refere a que tipo de ativo e também a que tipo de setor que se aplica aquela falha. Se deixar em branco, ele vai ser usado em qualquer tipo de setor executante de serviço ou então tipo de ativo. Há outro código importante, configurações de código e serviços, são as causas raízes, né, das falhas ou defeitos, né? Então, você pode, por exemplo, pode ter água no sistema. Da mesma forma, você pode associar um tipo de ativo ou mesmo um tipo de setor executante, tá? Então, aqui, atentem que você tem que procurar, normalmente, a causa raiz. Não adianta a causa inicial. Você tem que ir sempre perguntando, mas por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Vai respondendo até chegar um ponto, normalmente são 5 porquês, ou até atingir a causa principal, a raiz. Bom, outro código importante
é a família de material. Não precisa ser um material, o rolamento específico, 6206. Você pode ter a família. A família você tem aqui em materiais e família de materiais. Você cria uma hierarquia, né, de famílias. Por exemplo, eu tenho vedações que são subdivididos em selos mecânicos, cacheta. Então eu posso dizer que selo mecânico está acontecendo um problema. E lá na especificação e apropriação de material, eu digo que é o selo tal, de número, identificação tal. Mas na análise preliminar, colocando o tipo de família, você já chega bem perto. Para terminar, são as configurações de ações que foram tomadas e posso até também ações a tomar. Então, ajustado foi tomado, alinhado. Normalmente é bom você colocar o que foi tomado. E na hora de tomar alguma ação futura, abre uma OS filha, tendo a OS mãe como a correção do problema, né, a falha, e abre uma OS filha de ação a ser tomada. E você controla, uma OS fica associada a outra e você controla e acompanha a evolução dessa OS filha. Bom, feito isso, vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, tem uma OS terminada, eu vou pegar ela já terminada, que eu já preparei ela, né, como uma análise. Repare, eu terminei, a bomba estava com desgaste, houve uma vazão baixa, ela está com uma vazão baixa, então se transforma numa OS de corretiva, tipo serviço corretiva, tá vendo? C de corretiva, tá? E ela foi terminada. E repare, a vazão estava baixa, que é o modo de falha, foi escolhido naqueles códigos, basta clicar no livinho. Descobriu-se que foi um anel de desgaste da família 0204, que foi que falhou. Na verdade, a causa foi uma cavitação, causa raiz, cavitou, ocasionou um dano no anel de desgaste, foi o componente que falhou. Por isso começou a haver passagem de fluido por essa vedação e, na realidade, foi avaliado, trocado o material, que foi o anel de desgaste. Então, nesse ponto, isso aqui é o resultado final, né? Por exemplo, trocou-se o anel de desgaste, tocou também a gacheta 0,2 kg e um anel de desgaste. Foi um material empregado. E aqui eu digo que foi a família. Aqui eu vou no detalhe de que material foi empregado. Foi o anel de desgaste, mais importante, ok? Então, nesse ponto, eu digo até que eu posso até acrescentar que isso foi uma não conformidade, né? Relativa a isso, né? E esse tag até essa bomba já foi trocada, né? Esse conjunto, esse par não existe mais dessa forma. Existe a tag e possivelmente o bem foi trocado. Isso foi em 2015, essa OS, tá? O que acontece? Eu preciso ter o início da falha, quando começou, no dia 23 de fevereiro, né? A OS foi aberta 23 de março, mas 23 às 10 horas começou a falha e o serviço só foi terminado 23 de março, tá? Então o que acontece? Eu terminei 23 de março às 17 horas, na semana 13 de 2015, e o serviço foi aceito também às 17 horas pelo João. Repare, o tempo de reparo foi do início da falha, data-hora, até o data término. E o equipamento ficou indisponível desde o início da falha até... Isso vai gerar um relatório de indisponibilidade, tá certo? E se você tiver mais de uma falha, tiver N falhas, você vai ter um tempo médio de falha, que é em relação à ocorrência da primeira falha e a falha seguinte, tá certo? Isso são relatórios que você vai encontrar em relatórios indicadores depois para avaliar, que nós mostramos em outra aula, tá certo? Agora, tem um detalhe, às vezes você, para fazer isso aqui, você precisa de uma memória de cálculo. Então, a gente tem aqui o que você pode associar como documentos da OS. A gente preparou aqui e associou essa OS um formulário que nós temos padrão
da SG Serve que ajuda a fazer essa análise. É um formulário que você vai preenchendo, desde identificação do ativo, que falha que ocorreu, isso aqui você vai preenchendo ele, e tem até um diagrama espinha de peixe para você identificar que efeito ocorreu, qual foi o efeito, qual o tipo de falha que realmente ocorreu e quais foram as causas. Você estipula N causas e determina no final a causa raiz e o mais importante, as ações que vão ser tomadas proativas para acabar. E dessas ações você escolhe uma ou mais e gera OS filhas, uma ou mais OS filhas, tá certo? Essa é todo o ciclo de análise de falha com o uso desse formulário, que fica, repare, associado até na OS, para a memória de cálculo, e você pode utilizar na tua avaliação de causa raiz, de ações a serem tomadas, tá certo? Depois basta você gerar OS filhas que vão ficar associadas aqui. Nesse caso não se fez nenhuma, eu posso incluir OS filhas ou quando estou terminando uma OS, ou após isso eu incluo aqui, abro as OS, depois associo todas as filhas dessa OS mãe que foi o problema ocorrido com uma falha, tá certo? Se necessitarem de mais detalhes sobre essa aula, nos peçam, nós gravaremos uma videoaula adicional, um exemplo específico que vocês tenham, tá? Nós estamos disponíveis aí. Se gostarem dessa videoaula, deem um like e também se inscrevam no nosso canal do YouTube SG Serve. Um grande abraço, até a próxima.